gente, muito boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast P33 Podcast. Toda quarta-feira a gente está ao vivo no nosso canal Pentecostes 2033, nosso canal aqui do YouTube, desse nosso projeto bacana, que é um projeto de evangelização. É um projeto que a gente relembra que em 2033 vamos comemorar 2000 anos da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e também de Pentecostes, né? Então estamos trabalhando já aqui antecipadamente para que a gente possa aprofundar as nossas orações, para que a gente possa incentivar a ação missionária da igreja para esse grande momento do jubileu. E o nosso projeto P33 é para isso, para que a gente possa reunir boas ideias, boas iniciativas de evangelização, apoiá-las e também ouvir histórias, carismas, histórias de conversão, histórias que nos enriquecem quando a gente começa a perceber a ação de Deus na vida dos nossos irmãos. E é isso que tem acontecido toda semana. A gente traz pessoas aqui para a gente conversar e entender sobre essas maravilhas de Deus na vida dos nossos irmãos também. E hoje a gente vai conhecer um padre que é da Arquidiocese de Campinas, que é o Padre William. Ele é um padre jovem, é um padre que tem pouco tempo que foi ordenado padre. Pouco tempo, mas tem mais de um ano. Você vai saber um pouquinho da história dele, que já está aqui na minha frente. Deixa eu dar boa noite para ele, Padre William Peter Lopes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Diácono. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo aqui para a gente conversar então um pouquinho. O Padre William, gente, ele vai conversar um pouquinho sobre a história da vocação dele, sobre a missão dele lá na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que fica na cidade de Vinhedo. Nós estamos na cidade de Valinhos, aqui na região metropolitana de Campinas. Vinhedo é uma cidade vizinha aqui ao lado. E você deve ter ouvido falar recentemente, né, essa cidade foi notícia no Brasil inteiro e até no mundo todo. Por quê? Porque foi lá em Vinhedo, né, que recentemente, infelizmente, houve uma tragédia, né, na aviação, a queda daquele avião da Voepes, né, uma queda terrível, mais de 60 pessoas que perderam a vida nessa tragédia. E a região onde aconteceu o acidente com esse avião é justamente a região paroquial do Padre William. O Padre William é o pároco daquela região e a gente vai conversar, entre outras coisas, também sobre isso. E você que está acompanhando a gente no sábado, né? Porque, só para todo mundo saber, quarta-feira, a gente está aqui ao vivo no Pentecoste 2033, nosso canal do YouTube, na qual eu convido para você se inscrever, para você olhar aqui as nossas outras entrevistas, para você acompanhar também o nosso trabalho nas redes sociais, especialmente no Instagram, Pentecostes 2033 no Instagram. E aos sábados, né, esse nosso material está sendo exibido também no YouTube da Rede Século XXI. Você está acompanhando a gente pelo sábado, sejam bem-vindos, né? Acompanhem o nosso trabalho, então, Pentecoste 2033, no YouTube, no Instagram e tudo mais. Padre William, eu falei aqui que o senhor é padre jovem. Faz quanto tempo que o senhor foi ordenado sacerdote? Um pouco mais de 2 anos. Um pouco mais de 2 anos. Esse ano, no dia 21 de abril, eu fiz 2 anos de padre. E o senhor está há quanto tempo na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, da cidade de Vinhedo, onde aconteceu essa tragédia que eu falei aqui agora há pouco? Desde o dia 17 de janeiro do ano passado. Eu fui nomeado como administrador paroquial e no dia 28 de julho do ano passado também, o Dom João me deu o título, não sei como se é assim que fala direito, de pároco daquela paróquia e aí, desde então, desde janeiro do ano passado, eu estou lá. E o senhor chegou a ser ordenado pelo próprio Dom João Inácio Miller, o atual arcebispo de Campinas, né? Sim, pelas mãos de Dom João Inácio Miller, hoje é a paróquia, né, São João Paulo II, lá em Indaiatuba. Na época era uma comunidade da paróquia Santo Antônio, que é a minha paróquia de origem. E a ordenação foi nessa igreja, que é uma igreja grande, bonita que tem lá. Essa igreja realmente é muito bonita. A cidade de Indaiatuba também pertence aqui à Arquidiocese de Campinas, né? A gente está falando dessas cidades aqui que estão ao redor da cidade de Campinas. Então daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto com o Padre William sobre essa questão do acidente do avião. Se ele percebeu que refletiu de alguma maneira nas pessoas, lá na vida de oração das pessoas lá da região da paróquia dele. Vou perguntar para ele como é que foi essa tragédia, né? Quando a gente combinou essa conversa, para falar a verdade, a gente, obviamente, combinou antes do acidente. A gente ia conversar aqui sobre todos esses assuntos que a gente vai conversar, mas, infelizmente, aconteceu esse acidente, então a gente vai conversar sobre isso também, que foi, como eu disse, na região lá da paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Vinhedo, onde o Padre William é pároco. O senhor é natural de Indaiatuba? Sou natural de Indaiatuba. É difícil, assim, de encontrar alguém filho de indaiatubano mesmo lá. Mas o meu pai biológico também é natural de Indaiatuba, só a minha mãe é retirante nordestina. Ela veio da cidade do Luiz Gonzaga, no Pernambuco. Paudalho? Não, Exu. Ah, Exu é perto de Paudalho, então.
Eu não sei dizer para o senhor, eu Interior sei do que é Pernambuco? perto do Crato. Eu pensei que era Paudalho, mas é interior do Pernambuco, tudo ali perto. Isso. E o meu pai é indaiatubano nato, ele nasceu lá. E isso é difícil, porque, sobretudo na região, né, que eu cresci, ali o bairro que eu cresci é o Jardim Tancredo Neves, mas dali na região do Jardim Morada do Sol, a maioria das pessoas de lá, elas vieram do Paraná, inclusive Moreira Salles. É verdade, é uma região aqui na região de Campinas, que a gente está dizendo, que recebeu muitos moradores do Paraná, num tempo de que a demanda de trabalho aqui era muito grande, né? E muitos trabalhadores vieram para aqui, para a região de Campinas, especialmente para essa região aqui que o padre está dizendo, ali em Indaiatuba. A cidade de Moreira Salles, a gente brinca que foi transferido para Indaiatuba, né? O Jardim Morada do Sol inteiro, Moreira Salles inteira está lá. É verdade, é interessante isso. Bom, e o senhor sempre foi uma criança, um jovem que frequentou a igreja, ou teve um momento na sua vida que teve alguma mudança ao ponto do senhor se aprofundar aqui na sua espiritualidade, para depois se transformar numa vocação? Como é que nasceu toda essa história? Então, minha avó ela é muito religiosa, né? Ela é muito da renovação carismática católica. Ela chegou em Indaiatuba e quando existiu o grupo de oração lá na paróquia Santa Rita de Cássia, o meu pai biológico apresentou o grupo de oração à minha avó lá na paróquia Santa Rita de Cássia, em Indaiatuba. Agora, me parece que tem retornado isso, mas isso há muitos anos atrás. Certo. E ela sempre me levava para a missa, para o grupo de oração, para os terços, cenáculo, retiros. E pode até parecer um pouco engraçado, né? Mas ela sempre me prometia um pastel e um guaraná. Então, eu ia pensando no pastel e no guaraná. E todo o retiro, todo o encontro que tinha, ela sempre me dava um terço no final e pedia para eu levar para o padre abençoar. E a minha avó, então, é essa ponte, né? Essa inspiração até mesmo no meu primeiro encontro com Jesus. A sua fé foi cultivada pela sua avó, né? Aliás, isso é muito comum pelo Brasil afora. A gente vê muitas dessas histórias, né? A avó, seja paterna ou materna, que acaba ali indicando o caminho, né? Da fé pro neto. E me parece, o senhor me corrija se estiver errado, me parece que a sua avó fez o senhor fazer uma promessa para Deus, algo, não sei se a palavra correta é uma promessa ou um compromisso, que o senhor teria que assumir um sim diante de Deus. Como é que foi tudo isso aí, padre? Então, ela me levava à missa. Certo. Então, meu primeiro encontro com Jesus foi na missa, não foi no grupo de oração, nem nos retiros, nada. Foi na missa mesmo. A minha avó é uma mãe de 12 filhos, então o senhor imagina quantos netos ela tem. A última vez que eu tentei contar, nós paramos no 38. E ela me tratava como se eu fosse o neto preferido, embora ela tratasse naquela época todos desse jeito. Agora eu sou o neto preferido da minha avó, porque ela não enxerga mais o neto, ela enxerga o padre. E isso é muito bonito. Mas voltando lá. Eu lembro de chegar na missa, de estar na missa, e a minha avó, que me tratava muito bem, ela não me dava atenção, ela não olhava para mim, e eu sempre muito arteiro, né? Eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e na época, como criança, só imagina como isso era monstruoso. E aí eu pedia para ela para ir no banheiro, pedia para ir beber água, e aí ela não olhava para mim, ela só dizia, vá meu filho, vá, mas não faça malinagem. Batia na minha perninha e falava para eu ir. E aí eu via que o rosto dela meio que transcendia, era uma coisa assim, diferente. Ela ficava diferente na missa, iluminada, ela ficava mais bonita. Minha avó é linda até hoje, mas ela ficava mais ainda. E o senhor já reparava na época já? Já. A senhora criança já tinha essa impressão? Aí eu falei para Jesus que eu queria saber o que fazia com que a minha avó me deixasse de lado para ficar daquele jeito e prestar tanta atenção assim na missa, seja na TV, no terço, no grupo de oração. E aí eu me lembro que eu fui tomado por uma sensação muito diferente, que eu nunca tinha experimentado, mas hoje eu consigo dizer que eu fui tomado pelo amor de Deus. Eu lembro que minhas pernas ainda não
conseguiam tocar o chão ali no banco. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas aí eu lembro que a partir daquele dia, então, aí eu fui dizendo que eu queria ser padre, né? E aí a minha avó foi falando sobre toda essa questão da responsabilidade, que não pode voltar atrás, que tem que ser de verdade. Aí ela dizia, se tu fosse um padre, seja um padre santo, hein? Ela dizia assim. E também tem uma outra questão muito importante e muito bonita, que é esse testemunho, né? Eu aprendi a rezar com a minha irmã mais velha, a minha avó me levava para a missa e eu via a minha mãe rezar todas as noites antes de dormir. Então essa força materna estava muito presente e também eu aprendi a amar primeiro Nossa Senhora e Nossa Senhora me levou a amar Jesus. Que coisa bonita, padre, que bonito. Que avó abençoada, hein? Que coisa, que privilégio, né? Ter essa formação dentro de casa, que coisa linda. Eu achei muito bonito, achei muito tocante. Bom, e não é à toa, né? Os planos de Deus são sempre muito interessantes. O senhor é pároco hoje de uma paróquia dedicada a Nossa Senhora, um título belíssimo. Paróquia, um título Nossa maravilhoso, Nossa Senhora de Lourdes. Lourdes. Quando o senhor foi nomeado, eu imagino que essa emoção deve ter sido muito grande. Então, eu me lembro de ter ido rezar, né? Missa de cura e libertação, de cerco da misericórdia, cerco de Jericó e tal. E eu lembro que uma vez uma senhora, ela orou sobre mim e ela disse, eu vejo você muito protegido por Nossa Senhora. E aí eu trabalhava na Catedral de Campinas, né, Nossa Senhora da Conceição, então eu sabia que eu estava sob a proteção de Nossa Senhora. Mas eu não imaginava que essa proteção poderosa da minha mãe, da nossa mãe, da mãe de Jesus, ela me levaria também a alcançar essa graça de estar debaixo do manto sagrado dela, inclusive na minha primeira paróquia. Que coisa linda, muito bonito. Bom, então desse período aí que você recebeu todo esse incentivo, esse apoio, né, e esse testemunho dos seus familiares, especialmente da sua avó, como o senhor estava nos contando, até chegar para valer a vocação, iniciar o processo vocacional e começar a estudar, o senhor nunca teve dúvida? Sempre quis... Claro que eu tive dúvida. Teve período de dúvidas? Com certeza. Teve um período que minha avó adoeceu e ela não podia mais... Ela não me levava mais à igreja, embora ela continuasse indo, e eu acabava indo sozinho. Então, a minha comunidade de origem é a comunidade de São Pedro do Jardim Tancredo Neves, em Indaiatuba. E a comunidade fica, a gente chama lá, não sei se ainda, mas na época a gente chamava pelos números da rua. A comunidade fica na rua 6 e a minha mãe continua morando na rua 4. Bem pertinho. Então só tinha uma rua no meio. Eu precisava só atravessar 2 ruas para chegar na igreja. Então eu subia a rua de casa, atravessava uma, atravessava 2, chegava já na calçada da igreja, então eu ia sozinho. E o que eu gostava muito de fazer na igreja era cantar. Até às vezes, quando eu me vejo assim diante de um desafio grande, eu retomo isso. Eu falo para Jesus, Senhor, eu só queria cantar na igreja. Eu não queria cantar nem assim fora. Eu queria cantar ali na minha comunidade, só queria cantar ali na igreja. E aí o Senhor me trouxe aqui. Né? Então, minha oração sempre começa assim. Acho que Jesus está até cansado de ficar me ouvindo falando sobre isso. Então, eu acabei indo para a igreja a partir de um determinado momento sozinho. Fui para a catequese, aí eu fui mandado embora da catequese, porque eu era muito bagunceiro, muito indisciplinado. Depois eu voltei para a catequese, aí para eu não ser mandado embora da catequese, me colocaram para fazer catequese com a Maria Cristina, que foi a minha catequista. Ela deu um jeito em mim e fez com que eu me apaixonasse também pela catequese e pedisse para ficar. Mas ao longo de todo esse tempo, assim, quando eu fiz 18 anos, um pouco antes de fazer 18 anos, eu lembro que eu conversava já sobre essa questão vocacional com o pároco da minha paróquia na época. E quando eu fiz 18 anos, aí vieram dois grandes acontecimentos, né? Primeiro, eu ganhei uma bolsa para fazer faculdade. Eu fiz administração de empresas com bolsa de 100% do ProUni. E a segunda coisa, assim que eu comecei a faculdade, a minha irmã, ela sofria de uma doença chamada anemia falciforme.
E ela havia tomado um medicamento há muitos anos atrás e descoberto alergia daquele medicamento. E aí ela estava internada naquele período, já estava para voltar para casa. E aí ela sofreu um choque anafilático, ou seja, aplicaram um medicamento que ela havia tomado e estava no prontuário dela, que ela tinha alergia, e aí ela acabou falecendo. E aí, depois da morte da minha irmã, aí vieram, então, esses momentos todos de dúvida, de inquietação, de rebeldia, porque eu acho que até então, olhando para a minha história, e até mesmo conversando um pouco com a minha mãe, me parece que eu sempre fui um pouco comportado, assim, eu não dava muito trabalho. Mas depois da morte da minha irmã, aí o bicho pegou. Olha só. Então, nesse período, você já tinha terminado a faculdade de administração ou estava durante a faculdade? Eu tinha acabado de começar. No começo. Em 2009. Puxa vida, a gente está conversando aqui com o Padre William, que está contando a sua história de vocação, né? Como Deus operou na vida dele. Daqui a pouquinho a gente vai conversar, inclusive, sobre esse assunto, né? Do voo da Voipes, que, infelizmente, essa tragédia que aconteceu na cidade de Vinhedo, que é justamente na região onde hoje o Padre William é pároco. O avião caiu lá na região da paróquia dele. Ele vai contar pra gente já como é que foi esses últimos dias e como é que foi a experiência dele. Mas antes, pra gente conhecer um pouco mais o Padre William. Bom, então, depois desse período aí de crise, como é que foi para voltar e essa vocação amadurecer para valer? O fato do senhor falou que tem TDAH, isso prejudicou os seus estudos de alguma maneira? Esse período foi prejudicado por isso ou não? Então, eu não sabia, né, o que era isso. Durante o período do seminário, eu percebia que os meus irmãos, eles liam com mais agilidade, eles faziam os trabalhos com mais rapidez e eu tinha um pouco mais de dificuldade, assim. Mas, como eu não sabia o que era isso, nem que isso existia, eu fui descobrir fazendo terapia no seminário, já adulto, eu meio que fui criando algumas técnicas minhas mesmo de estudo. Então, anotar tudo que era dito em aula, a revisão da matéria, ler várias vezes a mesma coisa. Então, eu percebi que eu tinha que fazer mais esforço. De vez em quando me batia um pouco assim uma tristeza por não conseguir corresponder com tanta agilidade, mas depois que eu entendi o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e como lidar com ele, agora não tenho mais dificuldade assim. Então, eu sei que eu tenho que só estudar um pouco mais, eu tenho que prestar um pouco mais de atenção, eu preciso ler um pouco mais, tenho que ler um pouco mais devagar e vou criando aí essas técnicas, né? Porque, na verdade, é só uma questão da funcionalidade do cérebro, né? Ele funciona um pouco mais rápido. Então, nós estamos aqui conversando, estou aqui conversando com o senhor e a minha capacidade de ver o entorno é muito grande. Então, por exemplo, eu estou aqui vendo o senhor, mas eu estou vendo que o moço ali ele está ali atrás da câmera, ele colocou o fone, ele estava mexendo no celular, ele coçou o joelho e eu estou olhando para o senhor. E até brinco com o pessoal da paróquia que eu vejo tudo, eu escuto tudo e é assim. É um superpoder. Viu, João? O João na câmera, toma cuidado, hein? O padre tá de olho aí. Tem que prestar atenção no serviço aí. Muito bom. Não é que eu tô de olho no senhor, não, filho. É que, infelizmente, eu consigo ver tudo. Agora, é o senhor imagina, lá na comunidade, a comunidade matriz da minha paróquia, na verdade, é um salão. O presbitério era numa posição, o antigo pároco mudou, e a posição que o antigo pároco colocou, o presbitério, que é como está agora, fica do lado do banheiro. Então, o senhor imagina que eu vejo, agora não porque ele está interditado por problemas hidráulicos, mas eu via as pessoas entrando no banheiro, eu via as pessoas conversando no banheiro, eu ouvia as pessoas lavando a mão no banheiro. Então, é complicado. Mas é legal, é um superpoder. Interessante, é uma característica interessante, né? Que pode ser útil, inclusive, para a sua vida, para o seu ministério, né? Exatamente. Domingo teve quermesse numa das nossas comunidades, e aí eu estava aqui conversando com os jovens, na mesa ali do lado tinha algumas senhoras, elas estavam conversando, dando risada, e aí eu olhava e interagia com elas, aí teve uma que falou assim, nossa, meu Deus, mas
padre tá ouvindo que a gente tá conversando. Aí eu falei assim, filho, eu já falei para você que eu vejo tudo, eu escuto tudo, eu sei de tudo. Aí a outra brincou e falou assim, quando ele não vê, quando ele não ouve, alguém conta. Então não tem escapatória, né? Não tem escapatória. É o papel de pai da comunidade, tá certo. Ô padre, olha só, daqui a pouco eu quero perguntar um pouco mais sobre suas impressões aqui dos primeiros anos de sacerdote, como o senhor contou que há pouco tempo, praticamente 2 anos, não é isso? 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouquinho que o senhor foi ordenado padre, né? Da sua geração, as impressões que o senhor tem, enfim, os desafios e sonhos. Mas não tem como a gente não falar desse assunto, né? Do acidente do avião, né? O Brasil inteiro, né, sabe do que eu estou dizendo, né? Há pouquíssimo tempo, né, alguns dias, né, uma queda de um avião, né, com mais de 60 passageiros, entre passageiros e tripulantes, mais de 60 pessoas, né, faleceram. Uma coisa terrível, né? Tem muitas imagens, porque as pessoas estavam gravando. Eu, a primeira vez que vi, obviamente fiquei chocado, mas eu não tinha tido a impressão que era uma coisa tão enorme. Né? Não que quando cai um avião pequeno que a gente fica menos sensível, não é isso. Né? A gente, obviamente, lamenta por qualquer acidente. Mas eu tive a primeira impressão, falei, puxa vida, caiu um avião, deve ser um avião pequeno. Depois eu falei, não é um avião tão pequeno, é um avião ATR, né? Um avião comum aí na aviação, em várias partes do mundo, e aqui no Brasil é muito comum, enfim. E foi justamente esse acidente que caiu na região onde o senhor trabalha. É muito perto da paróquia onde caiu o avião? Então, diácono, o que acontece? Quando eu estava em casa, eu estava me preparando porque eu tinha missa naquele dia no Lar da Caridade, lá de Vinhedo. Eu rezo, os outros padres da cidade, nós revezamos e rezamos toda sexta-feira lá no Lar da Caridade, que é o lar dos idosos de Vinhedo. Eu amo rezar lá com os meus velhinhos. E eu estava no atendimento, fui para casa, almocei, estava começando a lavar a louça e eu ouvi o barulho. Como eu moro quase colado com a Anhanguera, sempre que tem algum tipo de acidente, nós escutamos helicóptero. Por conta disso, é um acidente muito grave, o helicóptero pousa ali no bairro, porque é muito próximo, para fazer o resgate, etc. Então, o barulho foi muito alto, eu saí para fora, porque eu achei que tinham vários helicópteros ali na região, e quando eu olhei para cima, aí eu vi o avião. E eu fiquei parado, pensei, e agora? Será que eu ponho os cachorros dentro do carro e vou e saio, ou será que eu fico? Porque a impressão que eu tinha era que ele ia cair ali no bairro. Mas o senhor chegou a reparar antes da queda do avião? Dava para ver, né? Porque é como se ele estivesse caindo assim no bairro mesmo. Muitas pessoas... A gente está vendo algumas imagens aí para lembrar desse acontecido. Então o senhor chegou a notar o problema no avião já antes da queda? Na hora que ele estava caindo. Estava caindo já, tá. Por conta do barulho ser muito alto. Certo. E o pessoal também da paróquia, né? Eu lembro de depois de ter ouvido barulho, de correr para pegar o celular para ver se alguém sabia de alguma coisa. Foi tudo muito rápido, os vídeos começaram a aparecer, as fotos sendo compartilhadas, as pessoas comentando, e o comentário mesmo que a gente tinha era que todo mundo acreditava que o avião ele iria cair ali no bairro. Até teve uma senhora que deu uma entrevista no jornal, que trabalha numa escola. Ela falou que a impressão que ela tinha é que o avião ia cair na escola, e naquele momento na escola tinha 92 alunos. Lá nós temos vários complexos habitacionais, vários prédios, vários predinhos. As nossas casas, elas são bem juntinhas, bem pequenininhas, assim, bem uma do lado da outra. 42% da população da cidade está ali na região do bairro da Capela, né? Então, a impressão que nós tínhamos era que o avião ele iria cair no bairro. Puxa vida. E aí, olhando para cima, para o céu, um vídeo ou outro até dá para notar, mas só quem realmente estava lá e viu ao vivo percebe que em algum momento a impressão que a gente tem é que o avião ele desvia. Até eu vi essa mesma moça que deu a entrevista no jornal, ela dizendo que ela acreditava que o piloto do avião tinha desviado, né? Mas aí agora nós temos notícia de que quando o avião ele está naquele movimento de parafuso chato, já não tem mais controle.
O piloto não tem controle dele, então ele estava fora de controle há muito tempo. Até lembro de ter visto também no mesmo jornal um apresentador dizendo que a empresa que presta serviço de previsão do tempo para aquela emissora disse que a nossa região estava, naquele momento, sob o efeito de ventos muito fortes. E aí eu lembro do apresentador do jornal dizendo que foi o vento. Bom, se foi o piloto ou se foi o vento, eu não sei. Mas o nosso povo, de fato, enxerga a mão de Deus ali. Lá em um dos grupos da paróquia foi compartilhada uma foto aérea e um desenho que foi feito da posição que o avião estava, né? Até Dom João, quando me ligou, nosso arcebispo, ele disse: qual é a probabilidade de um avião cair numa cidade da região metropolitana de Campinas e não atingir ninguém em terra? E assim, todo mundo tinha a impressão de que era um avião pequeno, como chama aqueles aviões particulares, os cantores? Um jato. Isso, um jato que era um jatinho. Que geralmente a gente vê que transporta um número bem menor de pessoas. Exatamente. E, na verdade, era um avião comercial ali para bastante gente. Mas conforme ele foi caindo, e é tudo muito rápido, aí nós fomos vendo o tamanho do avião e a proporção do acidente, né? E todo mundo desesperado para saber o que estava acontecendo, né? Quer dizer, a primeira impressão, então, das pessoas que estão ali ao redor de onde aconteceu o acidente é que foi, apesar da tragédia, que Deus livrou ainda de uma situação pior, porque poderia ter sido muito pior se caísse em cima desses prédios, dessa escola e tudo mais. Né? Olhando por essa ótica, temos que dar graças a Deus. Bom, em todas as óticas temos que dar graças a Deus, isso é fato. Mas olhando por essa ótica, temos que agradecer a Deus que a tragédia não foi ainda maior do que realmente aconteceu. E isso é um fato. Poderia ter sido muito maior mesmo. Aí, conforme as coisas foram acontecendo ao longo daquele dia, né, eu saí do Lar da Caridade, fui visitar alguns doentes na Santa Casa, e as mensagens chegando, os outros padres, os conhecidos, até os paroquianos contando, né? Teve um em especial que disse assim: padre, caiu a menos de 300 metros da minha casa. E no condomínio que caiu, nós temos muitos paroquianos também. Nós temos muita gente ali. Então, a preocupação e, ao mesmo tempo, a dor de estar, de saber de tudo que estava acontecendo. Sentir a dor da família também, né? Isso é compaixão. Assustados por conta do movimento, pensando nas pessoas que estavam lá dentro, desejando a Deus que as pessoas tivessem desmaiadas ou que tivesse acontecido algo que elas não tenham vivido direito aquilo, mas ao mesmo tempo nos lembrando das promessas de Deus. Porque esse ano, todo ano nós fazemos o Cerco da Misericórdia. Digo todo ano, mas desde o ano passado que eu estou lá. Certo. Então, nós fizemos o Cerco da Misericórdia, do dia 8 a 14 de julho. No último dia, nós tivemos uma missa bem curtinha, sabe? O pároco lá da paróquia, ele reza bem rapidinho. A missa começou às 6, teve só 4 horas de duração. Nossa. Aí, no final da missa, Jesus dizia que as graças que ele estava derramando sobre nós, elas não ficariam apenas naqueles 7 dias, mas que graças abundantes ainda seriam derramadas, e ele mesmo nos faria ver e perceber ao longo do tempo. Então, as coisas foram acontecendo. O Senhor fez uma promessa, nós acreditamos e vivemos. Na segunda-feira, como eu sou de Indaiatuba, então os meus amigos são de lá, muitos amigos são de lá. Eu fui rezar no Cerco da Misericórdia da Paróquia São Francisco, lá na comunidade Maria Gorete, Santa Maria Gorete. E uma das servas, né, a Ariane, que canta muito, ela falou assim, no final, veio e falou assim: padre, minha prima Rita pediu para falar para o senhor que Jesus falou no coração dela que Deus está dando um grande livramento para a sua vida, que agora o senhor não vai entender, mas depois o senhor vai entender.
E já pulou para outros assuntos, para outras coisas, mas isso ficou na minha cabeça. E eu, né, tonto, tentando entender o que ela disse que eu não ia entender. Então eu fiquei pensando, meu Deus do céu, mas o que será que é? Será que é um acidente de carro? Será que é um acidente de avião que eu vou ser liberto porque eu vou viajar? Será que o que vai ser? Minha cabeça ficava pensando. E aí, meu anjo da guarda, eu converso muito com ele é muito meu amigo. Aí ele disse: Padre, para de pensar. Ela não disse para o senhor que o senhor não vai entender? Eu falei: aí é verdade. Aí botei um colo de Deus no carro e voltei para casa, ouvindo, cantando, rezando. E aí, quando eu disse para o senhor, eu tinha ido na Santa Casa, daí eu recebi a mensagem desse paroquiano dizendo que o avião tinha caído a menos de 300 metros da casa dele. E aí eu escrevi para ele, eu falei: filho, foi um livramento de Deus não ter nenhuma vítima em terra. Aí quando eu escrevi isso, aí eu lembrei. Se encaixaram. Eu nunca tinha tido essa sensação de talvez aquela sensação do Albert Einstein, do eureka, sabe? Que uma lâmpada se acende. Eu ia começar a descer a escadaria da Santa Casa de Vinhedo e como se eu tivesse tido um impulso assim, eu voltei para trás, não fui para frente, voltei e fiquei parado. Aí eu lembrei dela. Aí eu gravei um áudio para esse paroquiano falando: Ronaldo, pelo amor de Deus, o senhor me fez lembrar disso. Eu vou ligar para ela agora, depois eu te conto. Aí eu liguei para ela e voltei para casa. Depois, assim, de ter conversado com ela no telefone, voltei para casa. A Santa Casa fica do outro lado da Anhanguera, né, da paróquia. E eu não me recordo como eu voltei para casa. Eu não consigo lembrar do caminho. Eu me lembro de eu parado na garagem de casa. E aí eu vinha falando com Deus, né, sobre toda essa situação. E aí eu lembro que ela dizia bem claro para mim: Padre, o senhor se lembra que o padre não tem vida? Que a vida do padre é a paróquia? Que a vida do padre são os seus paroquianos? Que a vida do padre é o povo que nem católico mas é o povo que está ali na paróquia que ele pertence? Então o livramento que o senhor recebeu na sua vida foi diretamente na sua vida, porque esse livramento foi também da vida dos seus paroquianos, da vida do seu povo. E aí isso fez muito sentido para nós. Aí eu gravei um áudio pro pessoal da paróquia, eles compartilharam e todos conseguiram se recordar daquilo que Jesus havia dito no último dia do Cerco da Misericórdia. Muitos mandaram textos, áudios para mim também, relatando, dando testemunho mesmo daquilo que aconteceu. E até de pessoas que não participam da nossa paróquia, que participam de outras paróquias, de outra cidade, de outro estado, começaram a mandar mensagens para a gente. Não sei como, conseguiram o meu WhatsApp através do Instagram, do meu, que é um perfil fechado, mas através também do Instagram da paróquia, testemunhando isso que eu estou dizendo ao Senhor, que foi um livramento de Deus para que não houvessem mais vítimas. Puxa vida, padre. Então, o que eu frisava muito com a paróquia nós devemos continuar sofrendo com as vítimas e com os familiares, com os amigos, com todos aqueles que estão enlutados, porque isso é compaixão. Sim. E São Paulo diz na carta aos Filipenses: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Então nós somos chamados a ter os mesmos sentimentos de Cristo. Certamente nosso Senhor Jesus Cristo não ficou feliz com essa tragédia, né? Então ter os mesmos sentimentos de Cristo, sofrer junto com a família, sofrer junto com as vítimas, estar enlutado junto com estas pessoas que entregaram seus entes queridos a Deus de uma forma tão trágica, tão dolorosa, né? Com muita idade, mas também nós vimos crianças, vimos pessoas que estavam indo atrás do seu sonho, e a gente precisa ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo.
Que coisa, padre, que testemunho interessante. Bom, que Deus seja louvado, né? Por esse livramento e que ele conforte, obviamente, todas as famílias enlutadas. Mas que não é fácil, né? Para todo mundo, quem está de longe, imagina quem está de perto, o senhor ali na sua região. O senhor chegou a ir lá pessoalmente, onde aconteceu? Se aproximar por alguma razão? Então, logo já em seguida, né, a polícia, ela cercou todo ali. Eu cheguei a ir para tentar entrar para ver o que eu podia fazer, né, como eu poderia ajudar, mas aí eles interditaram a via, que é uma das vias principais de saída do bairro, e logo em seguida depois liberaram, mas pediram para que só passasse naquela via aqueles que deveriam ir, que precisavam mesmo passar por ali. Interditaram também lá o condomínio, né, que na onde aconteceu essa tragédia. Aí também fui tentando entrar no condomínio, fui tentando ir para rezar a missa de sétimo dia, e aí, apesar da grande maioria dos condôminos aceitarem e terem apoiado essa ideia, a diretoria do condomínio acabou não aceitando, e aí por isso Dom João rezou a missa de sétimo dia lá na comunidade de São Roque, porque inicialmente o nosso desejo era de rezar dentro do condomínio. Certo. Né? Seria impossível rezar na casa, porque me parece que ela ainda está interditada, mas pelo menos na rua ou numa casa próxima ali. E não pudemos ir. Na segunda-feira agora tivemos um terço na casa de uma das nossas paroquianas, que muita gente do condomínio participou, inclusive no próximo mês nós iremos rezar novamente e, como fruto deste terço, os condôminos pediram para que eles mesmos se reunissem pelo menos uma vez por mês para rezar o terço, e pediram para que a presença da igreja também estivesse lá dentro. Certo. E essa presença da igreja, no caso, é a paróquia local. É a paróquia local. O senhor sendo pároco. Sou eu mesmo, é o que tem para hoje. Padre, olha, eu sei que, assim, de maneira geral, né, quando o ser humano passa por algum momento difícil, uma tragédia, né, apesar de ter algumas pessoas que se revoltam, por que Deus permitiu isso, etc., mas, de maneira geral, a grande maioria das pessoas acaba se voltando para Deus. Ainda que, como eu disse, tem algumas pessoas que, infelizmente, acabam vivendo o contrário disso. O senhor, apesar de ter pouco tempo, já conseguiu perceber essas mudanças ali nos seus paroquianos, nessa área geográfica da sua paróquia? Teve algum acontecimento, além dessas reuniões que o pessoal está promovendo, a ponto de dizer assim, não, olha, as pessoas estão se unindo, ou pelo contrário, as pessoas estão se revoltando? Como é que o senhor percebe isso? Então, é como o senhor disse, né? Eu uso meu próprio exemplo, né? Logo quando a minha irmã morreu, a minha reação foi de ir contra Deus e de ir contra Nossa Senhora, porque não havia nada que eu havia pedido a Nossa Senhora que ela não havia me concedido. E, de fato, ela me concedeu aquilo que eu pedi, porque eu pedia que a minha irmã ficasse curada e que ela voltasse para casa. Mas só depois de 7 anos é que eu fui entender que, para minha irmã ficar curada, ela precisaria ser levada de volta aos braços do Pai, porque até então, naquele momento, naquele ano, a falciforme não tinha cura. Hoje tem os tratamentos paliativos, hoje tem tratamentos assim em experimento, e também Nossa Senhora levou a minha irmã de volta para casa, que é a nossa casa. Jesus disse, eu vou para o Pai e vou preparar para vocês uma morada. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Então, quando a gente se depara com uma situação nesse sentido, neste contexto, é claro que, às vezes, a gente tem esse sentimento de voltar, né? De recuar. Mas também é natural que alguns comecem a notar estas sementes do amor de Deus, sabe? É natural que alguns comecem a perceber o quanto eu sou amado por Deus. Ainda diante da dor,
ainda diante do sofrimento. Eu me lembro da última palestra do Padre Léo, que ele lançava o livro Buscai as Coisas do Alto. Um momento lindo, histórico. E ele dizia, é possível ser feliz com câncer. Ou seja, é possível amar a Deus, é possível fazer a vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento. Então, o que nós vemos as pessoas oferecendo o seu sofrimento pelas almas do purgatório. Nós vemos as pessoas oferecendo o seu sofrimento pelo sofrimento dos familiares, das pessoas que estão enlutadas. Nós vemos pessoas que antes viviam uma vida medíocre, na média ali, na mornidão, buscando se aprofundar cada vez mais. E eu acho que uma das coisas mais interessantes é o interesse das pessoas, nesse momento, em rezar a Quaresma de São Miguel Arcanjo, por exemplo, e a busca de participar desta visita das relíquias de Santa Teresinha. Né? Daqui a pouco... Que está percorrendo várias cidades do Brasil. Exatamente. E hoje, que a gente está ao vivo, na quarta-feira, nós temos a graça, está aqui do lado. Nós estamos, assim, a poucos metros de onde está a relíquia de Santa Teresinha, né, que hoje está visitando os estúdios da Rede Século XXI. Vai ter uma missa pública daqui a pouco, às 8 horas da noite. Então, quem for da região, dá tempo de vir para essa celebração, né, que são coisas maravilhosas, extraordinárias, bênçãos de Deus para esse nosso tempo, né, Padre? Bom... Oi? Na quarta-feira reprise, né? Mudou o nosso horário de reprise, é isso? Bom, confirma para mim depois aqui, eu confirmo que se deu diferença no horário aqui, não tem problema. Mas, de qualquer forma, as relíquias de Santa Teresinha estão aqui ao nosso lado, aqui, a gente está a poucos metros da onde ela está. Padre, já aproveitando, primeiro agradecer o senhor por topar falar desses assuntos difíceis, né? Que não é fácil a gente entrar nesses assuntos de sofrimento, de uma tragédia tão grande que não tem tamanho um negócio desse. E a gente teve que enfrentar, não tem jeito, bola para frente, que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, aproveitando que o senhor falou aqui já vou perguntar na sequência sobre a sua impressão também com o seu período de padre, 2 anos de padre. Como é que é viver esse período? Agora, o senhor comentou aqui da Quaresma de São Miguel. A Quaresma de São Miguel é uma particularidade na vida de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis, entre o período da Quaresma, tempo litúrgico, e do tempo litúrgico do Advento, ele fez, né, um momento de ação própria dele, de iniciativa própria, melhor dizendo, né, entre a festa da Assunção e a festa de São Miguel Arcanjo, um momento de fazer penitências, de fazer, enfim, jejum e tudo mais, que ficou conhecido como Quaresma de São Miguel, mas que não é um tempo litúrgico, é uma devoção particular, mas que já é antiga, já tem aí pelo menos 800 anos. E que de uns anos para cá reacendeu aqui no Brasil como um todo, e a gente vê pessoas como a iniciativa aqui de alguns canais de comunicação, como é o do Frei Gilson, também do Instituto Hesed, né, acordando de manhã para rezar e muita gente acompanhando com isso. De manhã não, de madrugada. De madrugada. De madrugada. É verdade. Agora, tem gente que não está vendo isso com bons olhos, tem gente que está falando, puxa vida, isso é uma distorção, isso não é o ensinamento da igreja e tudo mais. Como é que o senhor tem acompanhado essa polêmica, o senhor viu isso aí? Afinal de contas, entre mortos e feridos, é bom a gente rezar ou não a Quaresma de São Miguel? É muito engraçado, né? Porque nós estamos num movimento de trazer as pessoas para Deus. Nós estamos num movimento de aproximar as pessoas para Deus através da vida de oração. Então, se a Quaresma de São Miguel ela traz as pessoas para Deus, qual é o problema de se rezar? Né? A não ser que, bom, se eu não sou católico, se eu pertenço a alguma outra religião, se eu me considero se eu considero a fé católica mais como uma filosofia de vida do que como uma religião em si, aí tem problema. Mas ainda assim, o problema não está na oração, mas está na pessoa. Está naquilo que a pessoa crê, está no discurso que ela faz. Porque, pensa comigo, o que leva milhões de brasileiros, neste período,
a fazerem jejum, penitência, oração, milhares acordarem de madrugada para poder rezar pela TV, pelo YouTube. Se isso não for um movimento do Espírito Santo, se isso não for obra e graça de Deus, é o quê? Bom, Nossa Senhora nas aparições, especialmente nas reconhecidas pela igreja, as mais famosas, Lourdes, da onde surgiu a devoção na qual o senhor é pároco sobre o título Nossa Senhora de Lourdes, Fátima e entre outros, a gente vê o apelo de Nossa Senhora pedindo orações, jejum, penitência, Exatamente. conversões. E a Quaresma de São Miguel, baseada na espiritualidade de um santo extraordinário, como é São Francisco de Assis, de maneira simples, cada um fazendo da sua maneira, quer acordando de madrugada ou não, não tem problema. De repente a gente vê uma categoria nova de pessoas, né? O fiscal de fé, o fiscal de devoção, enfim. Mas qual é o problema da gente rezar? Né? Se a gente está rezando e está aprofundando, vamos em frente. Mas é uma polêmica real. Essa discussão que eu trouxe aqui é real, é quente, é do momento, porque estão problematizando, né, a Quaresma de São Miguel. Tem que ser assado, assim, assado. Foi diferente na época de Jesus. O que adianta rezar se não fizer um ato de caridade? Se não ser... Peraí, calma. Isso aí são problemas inerentes ao cristianismo e ao ser humano como um todo, né? Como um todo, né? A igreja é lugar de pessoas boas, de pessoas ruins, de pessoas mais ou menos, de pessoas problemáticas, de pessoas santas. Vá para a igreja, é a casa de Deus. Então Mas nós vamos encontrar tudo isso. Que o problema está em querer que todas as pessoas sejam formatadas à minha forma, de acordo com a minha vontade. Então, o senhor, como diácono, o senhor precisa ser diácono do meu jeito, do jeito que eu quero. E aí, se o senhor for diácono do jeito que eu quero, ao meu jeito, da minha forma, aí o senhor serve. Se não, aí o senhor tem problema psicológico, aí o senhor tem dificuldade, aí o senhor é doido. Aí inventam vários tipos de coisa, com justificativas materialistas, científicas, entre aspas, para dizer que o senhor não se encaixa, que o senhor está errado. E, na verdade, São Paulo nos ensina que a igreja, uma das riquezas da igreja é ela ser múltipla, ela ser diferente nos seus carismas. Cada um possui o seu carisma e todos pertencem ao mesmo corpo. Agora, o problema é eu ser a mão e querer que, por você ser o pé, ter dedos, mas ter um formato, uma anatomia diferente da minha, eu não quero que você faça parte e eu desconsidero que você faça parte da igreja. Vou aproveitar o gancho e fazer a pergunta, então, relacionado ao seu tempo de sacerdócio. O senhor é um sacerdote jovem, 2 anos e pouquinho de padre. De maneira geral, a gente percebe que há muitos padres jovens no Brasil e em outras partes do mundo, mas no Brasil isso é comum. Esses padres jovens interessados em alguns detalhes da vivência cristã, né, que estava em desuso em muitos lugares. Por exemplo, o uso da batina, como o senhor agora está usando a batina. É mais comum, não é que somente sacerdotes jovens usam a batina, gente, não é isso que eu estou dizendo. Mas é mais comum a gente perceber no clero jovem um retorno ao uso da batina e outros elementos tradicionais da nossa fé. O senhor percebe isso também? E por que o senhor acha que isso tem acontecido? Olha, eu posso responder por mim mesmo, né? A partir da minha própria experiência. Minha avó, como uma boa nordestina, ela é devota de Padre Cícero do Juazeiro. Ela é uma das inúmeras afilhadas de Padre Cícero do Juazeiro. E eu fui criado assim. Na casa da minha avó, nós somos muito simples, assim, e até ouso dizer pobres mesmo. Nós comíamos todos em pratos de alumínio, como bebíamos no copo de alumínio, em vasilhas plásticas, mas quando o padre ia comer na casa da minha avó, tinha o prato do padre. Porque ela aprendeu, o padre não é qualquer pessoa, ele é persona Christi. Então eu aprendi isso com as conversas da minha avó, com a catequese que a minha avó ela me dava e me ensinava.
Bem, aí chegando ao seminário, a gente vê que a história, às vezes, ela é um pouco diferente. A gente vai aprendendo outras coisas e, ao mesmo tempo, eu vejo que Jesus ele vai nos conduzindo conforme a vontade dele. E a ação do Espírito Santo, ela é infalível, inefável. Ele age mesmo. E aí eu aprendi que o padre não é um homem. Fui pesquisar por que usar batina. E aí eu descobri que o padre é o sacrifício de um homem. Se o padre é o sacrifício de um homem, então ele deve usar a sua mortalha. Então, a batina, ela é a mortalha. Ela denota esse sacrifício que ele é. Ele é um homem sacrificado. E aí eu digo mais, essa primeira parte aqui não era minha, não. Eu copiei mesmo. Mas agora, isso é minha. O padre, ele é o sacrifício de um homem que tem um coração ferido. E que através desse coração ferido, nosso Senhor Jesus Cristo cura as feridas do coração das outras pessoas. E aí, andando pelas ruas, se o senhor for lá na Nossa Senhora de Lourdes, o senhor vai me ver assim sempre. No calor, no frio, em qualquer momento. Eu vou estar assim. A não ser que eu tenha que tirar a batina para lavar um banheiro, para limpar alguma coisa, para subir na escada. Só não subo no telhado, porque o telhado não vai aguentar. Mas, com essas exceções, o senhor vai me ver de batina. Uma vez, no centro de Vinhedo, assim que eu tinha chegado na cidade, uma senhora, eu deixei o carro dentro do estacionamento, uma senhora vinha subindo a rua e ela vinha chorando. E aí ela me chamou, falou, padre, padre. Aí eu fiquei esperando, né? Falei, meu Deus do céu, será que é alguma paroquiana minha? E que agora eu não vou lembrar o nome, porque eu tenho um problema com o nome, inclusive fico brincando com isso, criando apelidos. Aí ela falou assim, posso te dar um abraço? Aí eu falei assim, meu Deus do céu, claro que pode. Dei um abraço nela, bem apertado. Aí eu falei assim, a senhora está bem? A senhora precisa de alguma coisa? Aí ela falou, não, eu só precisava desse abraço. Porque ver o Senhor hoje foi uma resposta de Deus para a minha vida. Depois eu não me recordo de ter visto mais essa senhora. Eu não perguntei qual era a resposta, porque também não cabia a mim saber, mas somente a ela. E aí eu fui fazer as coisas que eu tinha que fazer, pois voltando embora eu me perguntava, se eu não estivesse vestido de padre, se eu estivesse vestido como leigo, se eu não estivesse usando a minha mortalha, a minha roupa de morto, de sacrifício, de um homem sacrificado, essa senhora teria tido a resposta de Deus naquele dia? E não importa se seja apenas esta resposta, mas pelo menos foi uma resposta, uma pessoa. E que talvez Jesus tenha usado dessa roupa preta para poder alcançar o coração e responder. Então, se eu tinha alguma dúvida antes, se eu deveria usar ou não, agora, a partir de então, essa dúvida ela foi sanada. E aí, desde então, até quando eu vou para a casa da minha mãe, eu vou de batina. Aí, em Indaiatuba é muito quente, o senhor bem sabe disso. Aí, de vez em quando está muito quente, é como eu estou na casa da minha mãe, né? Daí eu tiro um pouquinho a batina, tem até um cabide já, onde eu posso deixar, e aí vou lá para minha mãe me dengar um pouquinho. Mas, tirando a casa da minha mãe, ou nos encontros do clero, no retiro do clero, que eu faço isso por respeito aos meus irmãos que não gostam, mas, no modo geral, junto com o meu povo, nos lugares onde eu vou. E também Dom Henrique Soares disse uma vez num retiro que eu fui, ele dizia, era um retiro para seminaristas, e ele dizia assim, eu não posso entrar onde a minha batina não pode entrar. Eu não sou bem-vindo onde a minha batina não pode entrar. Então, se eu não posso, se a minha batina não é bem-vinda, eu também não sou. Que bonito, padre. Olha, é de emocionar mesmo esse testemunho. Como é que é o nome da sua avó mesmo? Essa que te influenciou bastante? Dona Angelita, fez 90 anos agora em fevereiro. Ela mora em Indaiatuba ainda? Mora. Dona Angelita, se a senhora estiver vendo aqui, olha, parabéns pela senhora, viu? Porque o testemunho da senhora foi, olha, até na alma do padre, né? A ponto da gente ver os frutos até hoje aqui, ó, no início do sacerdócio dele, nos primeiros anos do sacerdócio. Se Deus quiser, né, com a graça de Deus, Deus dando a ele saúde, que terá muitos e muitos anos desse sacerdócio fecundo, que a senhora
ajudou a plantar a semente. Parabéns, parabéns mesmo. Que Deus seja louvado por todas as avós do Brasil que ajudam os seus netos a se tornar grandes homens de Deus, como é o caso do senhor, Padre William. Olha, obrigado também pela sua conversa, Padre William, aqui. Nosso tempo está voando, a gente já está caminhando para o fim. Eu tenho uma, não vai sair daqui antes de fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo. Vou fazer aqui já para o senhor. Mas só para eu fiquei confuso aquela hora que eu disse aqui em relação aos horários. Você que está assistindo a gente ao vivo na quarta-feira, no YouTube do Pentecostes 2033, a gente está ao vivo, toda quarta-feira, às 18 horas, a gente está ao vivo. As Relíquias de Santa Terezinha estão aqui nos estúdios da Rede Século XXI, que é onde nós estamos. Né? E 8 horas da noite terá missa, então dá tempo. Se você está aqui na nossa região, dá tempo de vir assistir a missa com a presença das Relíquias de Santa Terezinha, uma doutora da igreja nos visitando. Né? Está aqui ao nosso lado. Agora há pouco, antes de a gente entrar aqui para os estúdios, a gente estava ali acompanhando a chegada das relíquias, que é uma coisa extraordinária, emocionante. Então, toda quarta-feira estamos ao vivo hoje. As Relíquias de Santa Terezinha está aqui em Valinhos, na sede dos estúdios da Rede Século XXI. Vai ficar, até que hora vai ficar? Por volta até 9 da noite, produção, é isso, né? 9 horas. Até 9 da noite vai estar aqui, então, as Relíquias de Santa Terezinha. Se você está assistindo ao sábado, né, pelo YouTube da Rede Século XXI, não deu tempo, mas fique acompanhando aí a divulgação, porque as relíquias estão passando por muitas cidades, de repente está passando perto da sua região, tá bom? Só para localizar aqui o nosso público. Padre William, olha, já agradecendo o senhor, como eu disse, caminhando para o nosso final do... Mas pode responder com calma, não precisa responder correndo, não. Tá bom. Eu queria ouvir do senhor, a gente está falando de Pentecostes, né? A igreja... obviamente que foi instituída no tempo, instaurada a partir de Pentecostes, que antes foi prefigurada, sonhada por Deus. A obra a partir de Pentecostes, obviamente, linda, maravilhosa, ação do Espírito Santo, e nós estamos nesse período, nós estamos nesse tempo. Então, a gente vê ao longo desses 2000 anos santos extraordinários, né, maravilhosos, né, como Santa Terezinha do Menino Jesus, que a relíquia está aqui ao lado, é um desses grandes exemplos. Mas se o senhor pudesse escolher, né, na sua devoção, no seu pensamento, na sua visão, quais foram, quem são os 3 maiores santos da história da igreja, ou aqueles que mais se deixaram, né, ser moldados pelo Espírito Santo? Homens, mulheres, a sua escolha, e por quê? Quem que o senhor escolheria, quem são esses 3 maiores santos? Olha, diácono, é difícil de escolher, viu? É mesmo. Mas eu vou tentar sabonetar, mas responder a partir... da minha devoção, aqueles santos que são meus amigos mais próximos. Certo. Tá bom? Bom, o senhor agradeceu a minha presença, mas antes de eu responder, eu gostaria de agradecer o convite. Eu acompanhava o senhor quando o senhor fazia o Eclésia, junto com o padre Guido. Que foi um né? programa aqui da Rede Século XXI, que nós fizemos, Exatamente. pelo menos eu participei durante 7 anos, mas está no ar até hoje, com o Dom José Falcão. Maravilhoso. E lembro de ter tirado muitas dúvidas, de ter aprendido muito com o senhor e com o padre. Então eu agradeço muito ao senhor, também legal, padre. ao padre por essa oportunidade, e agradeço também porque eu nunca imaginei que eu estaria conversando com o senhor, sendo entrevistado pelo senhor. Inclusive nas vezes que a gente se encontrou aqui na TV, eu também não imaginava. Então eu agradeço ao senhor e agradeço a Rede Século XXI pela oportunidade de estar aqui. Que legal, que beleza. Obrigado pelo testemunho. Bom, 3 santos que eu sou próximos, ou que eu sou amigos deles e que a história deles me encanta muito. A primeira, ela também é doutora da igreja, Santa Teresa de Ávila, né? Maravilhosa, Santa Teresa d'Ávila. Enorme, forte, e eu ouso dizer também poderosa na sua humildade, na sua simplicidade, na sua sabedoria. E realmente é alguém que nós conseguimos perceber a presença do Espírito Santo, não só em relação aos seus escritos, ou por conta dela ter tido o coração dilatado de amor a Jesus, né? Mas também pela própria história de vida, pelos caminhos que ela nos ensina, através não só do Castelo Interior, mas das suas outras grandiosas obras, o caminho que ela nos ensina até Jesus. É como se dissesse, olha, é possível. Segunda... Peraí, só um minutinho. Santa Teresa d'Ávila, nessa nossa lista... aliás, a produção colocou a foto. Pode pôr aí, produção, a foto dela. O dia dela é dia dos professores. Exatamente. Né? Ela é uma grande professora de espiritualidade, uma mística extraordinária. O Frei Patrício Ciadini, que aliás está aqui
O Frei Patrício Ciadini está aqui ao lado acompanhando as relíquias de Nossa Senhora, né? Um famoso Frei Carmelita. Ele diz, e eu concordo, na opinião do Frei Patrício, que está aqui ao nosso lado agora, ele diz que ela é a maior mística da igreja. Eu acho que ela é mesmo a maior mística da igreja. Ela é extraordinária, é maravilhosa. Também sou muito fã dela. Bom, a sua primeira lista, o senhor pôs o sarrafo lá em cima, hein? E o segundo, quem que vem então? Então não é uma ordem decrescente. Não tem problema, a ordem não tem problema. Então, ela realmente é a maior, eu acredito que ela é a maior mística da igreja mesmo. Não só por conta dos sinais exteriores, mas também por conta da vida interior e da profundidade de amizade que ela tinha com Jesus. E é essa amizade que dá a oportunidade de brigar com Jesus, de discutir com Jesus, de dizer a Jesus aquilo que está sentindo. Essa intimidade, ela é grandiosa. A gente acha que precisa de palavras difíceis para falar com Jesus, e na verdade é tratá-lo como se fosse nosso amigo. A segunda santa, ela roubou meu coração. Santa Josefina Bakhita. Josefina Bakhita, que legal. Não é muito conhecida, mas pela história dela, ela nasceu no Sudão, na África. Não se sabe ao certo qual a região, existem probabilidades ali, mas ela foi escravizada e tornou-se escrava dos próprios sudaneses, depois dos muçulmanos, e aí ela diz que a pior escravidão que ela sofreu foi a dos muçulmanos, e foi comprada por um cônsul italiano, e a partir dali, olha que linda a imagem ela. dela aí. E a partir de então a vida dela começou a mudar. E o que me encanta nela? Ela olhava o céu e as estrelas, e ela dizia, antes de conhecer Jesus, ela dizia, quem será o patrão da lua, das estrelas, do sol? Eu ainda hei de conhecê-lo e hei de prestar-lhe homenagem. E aí, quando ela conhece Jesus lá no convento, fugindo por conta das guerras, e foi com a filha do cônsul se hospedar lá para se proteger em Veneza, e Veneza não existia mais a escravidão, e ela pede os sacramentos, né? Pede para ficar no convento das Irmãs Canossianas, e depois passa também a ser promotora vocacional. E, ao mesmo tempo, a simplicidade que ela via ali dentro do coração de desejar que as pessoas não conhecessem Jesus pela sua dor, mas pelo seu amor. Então, ela escreveu 3 diários. Hoje o que a gente tem é um pouco de umas sobras de um, de outro e de outro, porque ela, como obediente, escrevia, mas depois logo dava um jeito de destruir, porque ela dizia que não queria que as pessoas encontrassem Jesus por conta da sua dor, do seu sofrimento, mas em virtude do seu amor. E aí ela tem uma frase muito bonita que ela diz: nem se eu ficasse o resto da minha vida de joelhos seria o suficiente para agradecer ao bom Deus. E aí a gente pode até se perguntar, uma pessoa que sofreu tanto como ela, agradecer os sofrimentos, agradecer ter apanhado, ter sido escrava, agradecer as feridas do próprio corpo, que ela tinha muita vergonha do corpo por conta das feridas, mas, de novo, ela olha para tudo isso e ela vê o amor de Deus dizendo, se eu ficasse de joelhos, a minha vida inteira ainda assim não seria o suficiente para agradecer o bom Deus. E por fim... Que maravilhosa, Santa Bakhita, Maria, imagina... E tem corpo incorrupto também. É verdade. Ó, nós recebemos aqui, padre, eu quero avisar para os amigos que estão nos assistindo, né? Dá uma olhadinha, se você clicar aqui no nosso YouTube Pentecoste 2033, clica em vídeos ou vídeo ao vivo, tem a lista de todos os programas que a gente já fez. Nós recebemos aqui uma irmã canossiana, né, moradora aqui da Casa das Canossianas em Campinas, contando um pouquinho a história de Santa Bakhita, que é linda, extraordinário, que o senhor resumiu aqui de maneira tão bonita também. Então vale a pena assistir para conhecer um pouco mais sobre essa grande santa da igreja, Santa Bakhita. Adorei o senhor ter lembrado dela, gostei mesmo. E em terceiro lugar, quem que vem? Terceiro lugar, que na verdade para mim seria o primeiro, que não tem como fugir dos braços daquela que me levou para os braços de Jesus, né?
é Nossa Senhora. A mãe de Pentecostes, a primeira a fazer uma experiência do Espírito Santo. O anjo diz, o Espírito Santo virá sobre ti e a cobrirá com a sombra do Altíssimo. Maria é a primeira a fazer essa experiência de Pentecostes. Ela é a primeira a experimentar o Espírito Santo. E também, ao mesmo tempo que ela faz essa experiência, ela é aquela que leva esse mesmo Espírito Santo onde quer que ela vá. Porque o shalom dela fez com que Isabel ficasse tomada, cheia do Espírito Santo. E até João Batista, também no ventre de Isabel, saltasse, pulasse de alegria por ter experimentado também o Espírito Santo. E até dizia agora nesse domingo, na paróquia, o que nós aprendemos com esse evangelho é que nós precisamos pedir a Deus, pedir a Nossa Senhora, que nos ajude para que a nossa voz também transmita a presença do Espírito Santo para as pessoas, onde quer que a gente esteja, com quem quer que nós estejamos, a presença do Espírito Santo. No batismo, com a unção do óleo da crisma, nós devemos exalar o perfume de Cristo. Mas, com Maria, nós aprendemos que devemos também transmitir este Espírito Santo, trazer o Pentecostes conosco através do som da nossa voz, através do nosso shalom, né? E eu poderia ficar aqui dias e dias falando de Nossa Senhora. Não vou dizer absolutamente nada de novo, porque, imagina, uma igreja de 2000 anos, uma senhora bimilenar, eu vou querer dizer algo novo, vou querer achar que a minha cabeça, da minha cabeça ou do meu coração vai sair alguma novidade a respeito da Mãe de Deus, é impossível, né? Mas, ao mesmo tempo, olhando para a história da igreja e vendo como a igreja, ela encara, ela vê Maria, e como a igreja recorre a ela como mãe, como intercessora, como rainha, como medianeira, como porta do céu, como torre de Davi. Ixi, a gente vai ficar aqui, mas... É uma riqueza sem fim, é verdade. É a Virgem Maria. Não tem nem como, né, nada a completar, claro, ela é, né, a cheia de graça por excelência. O senhor lembrou dessa passagem da visita da Senhora Isabel? Eu sempre gosto de lembrar que o verbo que foi usado para escrever esse momento que João Batista pulou no ventre de Maria, é a mesma raiz, apesar de ter escrito em aramaico, né, vindo do aramaico, a mesma raiz do hebraico lá atrás, de quando Davi, né, dançou na presença do Senhor. Essas duas palavras, elas têm a mesma raiz. Ou seja, é bonito que o mesmo Davi que dançou, manifestou essa alegria na presença do Senhor, de alguma maneira foi lembrado em João Batista, que também dançou, pulou na presença do Senhor. Ali, literalmente, né, literalmente na presença do Senhor, né, encostando o ventre da sua mãe com de Maria. Que coisa bonita, que coisa profunda. Bom, geralmente, padre, Nossa Senhora ou São José, a gente deixa até fora da lista, porque obviamente são ao concurso, né? E eu emendaria, falaria assim, já que o senhor falou Nossa Senhora, lembro de um quarto aí, mas é que a sua história tem tanta relação com isso que não podia faltar. Tem que ser uma das três mesmo. Não tinha Olha, como. Diácono, a doença da minha irmã, ela ocasionou uma ausência da minha mãe, porque minha mãe precisava cuidar dela. A minha irmã era 8 anos mais velha do que eu, e ela ficava internada. Minha mãe mora, minha família mora em Indaiatuba, eu em Vinhedo, mas minha família continua morando em Indaiatuba na mesma casa. E a minha mãe vinha trazer a minha irmã para Campinas, em Barão Geraldo. E a minha mãe, ela ia para Indaiatuba para trabalhar e voltava para cuidar da minha irmã no hospital. Ela fazia esse movimento. Inclusive, a primeira vez que minha irmã tomou aquele medicamento, que foi o que deu o choque anafilático, que conduziu à morte dela, ela ficou 31 dias na UTI. Então, eu fiquei mais de 31 dias sem ver a minha mãe. E eu me recordo que quando eu sentia saudade da minha mãe, eu, ouvindo o programa lá da rádio do Padre Marcelo Rossi, que ele fazia aquele momento de fé, e ele falava que a imaginação deixava de ser imaginação quando Deus entrava, quando a gente entrava em oração. Então eu me lembro de
ainda criança, não era nem pré-adolescente, eu ainda criança me imaginava deitado no colo de Nossa Senhora. Então ela vinha mesmo no meu quarto, ela vinha me trazer aquele carinho de mãe que eu estava ausente, que eu estava carente enquanto a minha mãe estava cuidando da minha irmã, né? E eu nunca me senti menosprezado, diminuído por conta disso, da minha mãe ter que cuidar da minha irmã. Muito pelo contrário, todo mundo em casa enchia ela de mimo, paparicava mesmo a gente sendo muito pobre, muito simples, mas do jeito que a gente podia, todo mundo fazia a vontade dela. Embora quando ela também não estava em crise da falciforme, ela tinha uma vida normal, absolutamente normal. Inclusive ao passo de me arrastar para o pagode junto com ela. Então, quando minha mãe não estava, quem cuidava de mim, além das minhas vizinhas da Lena, do seu Orlando, que é o esposo da Lena, da Alvinha, né, os 3 já falecidos, além desses 3 que cuidavam de mim, Nossa Senhora também cuidava. Eu tenho plena certeza e plena convicção. Inclusive, isso é uma coisa que eu quase não falo, porque é tão sagrada, tão preciosa para mim, que no mundo que a gente está, de repente a gente diz isso aqui e vira uma chacota do tamanho do sol. Então, às vezes, eu prefiro guardar essas coisas bem guardadas, bem protegidas, para evitar que esse sagrado, que é algo que é sagrado para mim, se transforme numa chacota. Mas meu anjo da guarda pediu para que eu partilhasse isso. Que bom, amém. Para nós foi uma alegria ouvir esse testemunho. Padre, o senhor nos edificou com o testemunho, com a sua vida, com a sua missão, de verdade, a mim, tenho certeza que quem está assistindo também. Olha, Deus lhe pague mesmo pelo seu sim a Deus e que te dê muita força, coragem para viver bem a sua missão, né? Inclusive essa missão recente agora, de ser a voz de Jesus, né? Ali o pároco de uma região que está tão carente de, né? Machucada. Eu falar carente de Deus, não é todos nós estamos, mas vivendo uma situação direta ali de sofrimento, de estou machucado mesmo, com a alma machucada, e o senhor, pela providência de Deus, graças a Deus, está lá para ser a voz da igreja, a voz de nosso Senhor Jesus Cristo para essas pessoas também. Que Deus te ilumine e te abençoe nessa missão e em todas as outras. Amém. Precisando, estamos às ordens. Espero que o senhor possa vir em outros momentos para a gente conversar sobre outros assuntos. E agora pedir a gentileza do senhor nos encerrar, por favor, nos dando a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da poderosa Nossa Senhora de Lourdes, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Amém, Padre. Obrigado. Olha, toda quarta-feira, às 18 horas, Pentecoste aqui no canal Pentecoste 2033 no YouTube, nosso P33 Podcast. E aos sábados, 8 horas da noite, né? Você assiste também pelo YouTube da Rede Século XXI. Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.